Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de história. Hoje vamos falar um pouco sobre Mesopotâmia. Para você que gosta de história ou quer aprender um pouco mais, para alguma prova ou algo do tipo, peço para você que continue com a gente, porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Meu nome é Kevin Rodrigues e hoje vamos lá embarcar um pouquinho nessa imensidão da nossa querida e amada história. Então, vamos falar um pouco sobre a Mesopotâmia hoje. E eu tenho, para começar, para a gente começar efetivamente, duas perguntas para você, que eu vou jogar aqui na tua cara agora, na lata, para você, duas perguntas fundamentais. A primeira é o que é a Mesopotâmia? E a segunda é o porquê que a gente estuda a Mesopotâmia. Mas, professor, eu não sei o que é ou por que a gente estuda a Mesopotâmia. Calma, garoto, calma que a gente vai aprender juntos aqui o que é e o porquê que a gente estuda essa bagaça aí. Vamos começar então da nossa primeira pergunta, que é o que é a Mesopotâmia? Não, a Mesopotâmia não é um país, não é um continente, não é um planeta e muito menos uma galáxia. A Mesopotâmia, pessoal, é uma região, isso aí, a Mesopotâmia é uma região. E é uma região que é uma região meio estratégica ali para o que a gente vai estudar agora. Por quê? A Mesopotâmia fica entre dois rios, que são o rio Tigre e o rio Eufrates. E isso é fundamental para a gente, debater agora, no futuro, o porquê que a gente estuda a Mesopotâmia. Então, agora que a gente já sabe que a Mesopotâmia é uma região, vamos responder a nossa segunda pergunta, que é o porquê que a gente estuda a Mesopotâmia. Então, lembra que a gente falou que a Mesopotâmia fica entre dois rios? Isso é fundamental para o porquê a gente estuda a Mesopotâmia. Então, pessoal, vou lançar de cara já a primeira resposta, para essa nossa pergunta. A Mesopotâmia, ela marcou a transição da pré-história para a história. Por quê? Como era uma região que ficava entre dois rios, o pessoal começou a chegar ali nessa região. A galera começou a chegar ali na Mesopotâmia, só que o problema é que na pré-história o pessoal era um pessoal nômade. O povo vivia mochilando numa trip eterna ali. Quando eles chegaram na Mesopotâmia, que tinha dois rios, um clima ali agradável, uma terra ali fértil para eles plantarem, eles não quiseram ir embora não. Começaram a ficar ali nessa região, começaram a querer se estabelecer na Mesopotâmia. O povo começou a chegar e começou a querer ficar, não queria mais ir embora. Essa é a primeira questão, a primeira resposta para a nossa pergunta. Porque na pré-história o povo era nômade, lá eles começaram a ficar, então a gente tem o surgimento também das primeiras cidades. Anotem isso, as primeiras cidades das quais a gente tem registro foram ali nessa região da Mesopotâmia. Mas agora que a gente sabe que as primeiras cidades surgiram ali nessa região da Mesopotâmia, como que eram essas cidades? Ou quais foram os povos que surgiram e que formaram essas cidades? Na região da Mesopotâmia, nós vamos ter três principais povos que se estabeleceram ali. Então a gente vai ter no norte um povo que se chamava de assírios. Na região do meio ali da Mesopotâmia, na região central, nós vamos ter os babilônios, ou babilônicos, como você queira chamar, e no sul nós vamos ter os sumérios. Esses povos, que chegaram e começaram a habitar ali essa região da Mesopotâmia. E esses povos, eles tinham algumas diferenças, tá? Eles eram diferentes em alguns aspectos, ou ficaram famosos por alguns aspectos. Os assírios, que era o povo que vivia ali no norte da Mesopotâmia, eles ficaram famosos por serem grandes guerreiros. Os babilônios, que já viviam na região central, ficaram muito famosos por uma coisa que você já ouviu falar com certeza, que é o Código de Hammurabi, que é uma das primeiras leis escritas das quais a gente tem registro, que falava lá toda aquela questão do olho por olho, dente por dente, que foi escrito por um líder lá, um rei que se chamava Hammurabi. E, por fim, os sumérios que viviam no sul, que foram os responsáveis por colocar essa região aí da Mesopotâmia
definitivamente nos livros de história. Ou pelo menos foram os responsáveis por nós termos como escrever os livros de história. Porque eles foram responsáveis pelas primeiras escritas, né, pelos os primeiros registros que a gente tem de escrita vieram desses povos, vieram desse povo especificamente, que são, né, os sumérios, desculpe. Então os sumérios ficaram muito famosos por criar, né, os primeiros modos, primeiras formas de escrita. Primeiro, escritas que eram escritas ideográficas, né, ou seja, que representavam algum tipo de ideia ou algum tipo de ação, né, e depois escritas baseadas na fonética, que são mais semelhantes ao que a gente tem hoje. Essas escritas também, elas eram por meio de hieróglifos, né, que eram pequenos desenhos ali e símbolos. Tá, professor, mas você falou tudo isso e como é que eu faço na hora da prova para lembrar desses 3 povos que viviam ali? Vou dar uma dica bem top. Os assírios que viviam lá no norte da Mesopotâmia, eles reivindicam a criação da roda. Isso mesmo. E quando a gente lembra da roda, a gente também tem que lembrar de algo que para a roda, que é o freio. Nos carros, hoje em dia, a gente tem o freio ABS. Então, freio ABS, A de assírios, B de babilônios e S de sumérios. Tá? Então, lembra da Babilônia? Já lembra um pouquinho ali do freio ABS, assírios, babilônios e sumérios. Só que eu quero saber como que esses povos viviam, como é que era a vida dessa galera, como é que era a sociedade dessa galera. Calma que a gente vai falar um pouquinho agora. Então, como que funcionava a sociedade, como é que funcionava essa questão aí nesse lugar, né, nessa época aí. A gente tem que lembrar que as primeiras cidades estavam começando a se formar. Então, né, algumas coisas eram muito primitivas nessa época. Primeira coisa, as cidades, elas eram baseadas em cidades-estado, tá? Ou seja, o líder ali, né, elas eram uma cidade-estado e elas também eram cidades consideradas cidades de produção asiática. O que é a produção asiática? O líder ali, né, ou o rei, no caso, era o Estado. Vai ter um cara lá no futuro, lá na Revolução Francesa, um pouco antes da Revolução Francesa, que vai falar isso, mas calma que a gente já chega lá. Então, as cidades eram cidades-estado, que eram cidades de produção asiática, ou seja, o rei, né, era o Estado, o que o rei falava era lei, o que o rei falava acontecia de fato. E, né, essas cidades, elas tinham uma economia baseada na agricultura. Então, a agricultura, né, era a base ali da economia deles. Eles tinham comércio naquela época? Obviamente que sim. Porém, o comércio era voltado ou baseado em trocas, tá? Então, o cara lá, né, tava com frio e tinha um maluco que produzia lã. E ele, né, o cara ali produzia trigo. Então ele trocava, né? Então ele pegava, dava lã pro cara lá, e o cara, para não morrer de fome, né, pedia um pouco do trigo dele, eles faziam essas trocas assim. E por fim, né, a gente tem também a religião desse povo. E no que eles acreditavam? A religião deles era formada ou baseada em uma religião politeísta, ou seja, eles acreditavam em vários deuses. Muitas vezes em, né, alguns deuses que representavam fenômenos da natureza ou algo desse tipo, certo? Como funcionava também, né, a questão da pirâmide social, né? Às vezes a gente fala em história de pirâmide social. No topo da pirâmide social da Mesopotâmia, a gente tinha o rei, né, o líder lá da cidade. Depois, abaixo dele, tinha os sacerdotes e os militares. Abaixo deles, a gente tinha os artesãos, né, depois os camponeses e escravos que constituíam a base da pirâmide social da Mesopotâmia. Então, hoje a gente aprendeu um pouco mais sobre a Mesopotâmia. Espero que tenha sido de grande ajuda para vocês, espero que tenha ajudado, dado uma clareada para aquele momento de prova, né? E espero que, se você está aqui até agora e gostou desse vídeo, já deixa um like e se inscreve no canal, porque ajuda bastante a continuar, né, esse trabalho, começar efetivamente, né, a postar mais vídeos também para o nosso canal. Então, muito obrigado para você que ficou até aqui e até a próxima.